Em Mateus 24 e 37, Jesus diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Como nos dias de Noé comiam, bebiam e davam em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Percebeu? É secreto. Não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Na parábola das virgens, diz a Bíblia que as virgens prudentes entraram para as bodas e as virgens loucas não percebeu. Diz que o noivo veio num dia e na hora em que não sabia. Está falando ou não de uma volta iminente e secreta que ninguém sabe dia e hora. A volta literal de Jesus é diferente do arrebatamento. Na vinda de Jesus, ele pisa no Monte das Oliveiras, todo olho verá, não tem mistério. Ele vem depois de 7 anos de tribulação, depois que o anticristo devasta o mundo, depois que Israel está quase sendo varrido do mapa, Jesus aparece e todo olho verá. Em Apocalipse 1:7 diz que todos os povos da terra se lamentarão. Ora, se todo mundo que estiver na terra irá se lamentar, a igreja não estará na terra. É bastante óbvio para nós isso. Amém? Então, a volta de Jesus é um movimento do céu para a terra. Os sinais que precedem a segunda vinda do Senhor são sinais sobrenaturais no céu. Lua, sol, estrela, né? Esses sinais são sinais sobrenaturais. Então é um movimento do céu para a terra. O arrebatamento é um movimento da terra para o céu. A igreja precisa subir para depois ela descer. Vamos ver isso? Apocalipse capítulo 19, no versículo 1. Por que a igreja precisa subir? Porque a igreja tem 3 fases. Hoje, tipologicamente falando, ela é noiva. Ela não é noiva de fato, gente. Ela é noiva em tipo. É uma metáfora que a Bíblia usa. Eu não sou noiva de ninguém, nem você. Mas como a igreja é uma mulher na Bíblia, metaforicamente falando, Jesus é o noivo, tem uma união espiritual. É um símbolo. Ela deixa de ser noiva e ela passa a se tornar um grande exército. Apocalipse 19, versículo 1, vamos acompanhar. Veja aqui as fases. Depois dessas coisas, ouvi no céu. Aonde? No céu. Tem gente aí que diz que a igreja não vai para o céu. Testemunho de Jeová diz que a igreja não vai para o céu. Mas vamos ver se não. Ouvi no céu a voz de uma grande multidão. E dizia: aleluia, a salvação e a glória pertencem ao nosso Deus. Bom, só pode cantar salvação quem é salvo. Agora, porque verdadeiros e justos são os seus atos, e ele julgou a grande prostituta. Olha, só um adendo rapidinho aqui. Existem 2 igrejas na Bíblia. Uma vestida do sol, de luz, que é a virgem. O Senhor não vai voltar para uma viúva. Ele vai voltar para uma virgem. E também é uma outra metáfora representando, falando de pureza. Ele também não vai voltar para uma prostituta. E tem a falsa igreja chamada de prostituta, porque ela se prostitui com os reis da terra. Ela é idólatra, ela mistura política com igreja, devemos tomar cuidado. E outra, e a grande prostituta tem suas filhas, algumas protestantes, viu, gente? A Bíblia chama de filhas da grande prostituta. Misericórdia. E diz assim: o Senhor julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos servos. É uma igreja que perseguiu os santos, que matou os santos, e etc, e etc, etc. Essa é a falsa igreja. A verdadeira igreja é vestida do sol. A falsa é vestida de púrpura. E outra vez disseram: aleluia, a fumaça dela sobe para todo sempre. Ok. Em Apocalipse 9, primeiro, você vê que o céu se abre e uma multidão chega no céu. Diga amém. Agora vamos ver o verso 6 e 7. Por que o céu se abre para a multidão entrar no céu? Ouvi
como uma voz de uma grande multidão, como voz de águas e como voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. 7. Regozijemo-nos, alegremo-nos, damos a glória, porque chegou as bodas. Bodas é o casamento. As bodas do Cordeiro, e a sua noiva se aprontou. Veja, um casamento do judeu, ele tem uma duração de 7 dias. Judeu é festeiro. E o que é interessante é que todo mundo fica ali enquanto os noivos estão nas núpcias, eles ficam esperando para ver se deu certo. É verdade, é verdade. E eles ficam esperando 7 dias. Imagina, os noivos ficam trancados lá. 7 dias. Outra coisa que você precisa entender sobre o casamento do judeu: a noiva espera e o noivo que vem. Por isso que a volta de Jesus é a noiva que está esperando e é o noivo que está atrasado. No casamento do judeu, é o noivo que atrasa, viu, gente? Essa é a velha ordem. Aquilo que a gente diz. Agora, presta atenção. Aqui no verso 7, fala que a igreja chegou no céu e começa um negócio chamado bodas do Cordeiro, festa de casamento. Agora, olha o verso 8, que poderoso. É dado para essa noiva, que no caso é a igreja, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Diga, linho fino. De novo. Por que eu disse para você repetir? Porque é importante esse dado. Linho fino, puro e resplandecente. Por quê? Porque o linho fino são as obras, as justiças dos santos. Percebeu? Você será reconhecido por Cristo pelas suas boas obras. E esse linho fino que é dado para a noiva são as boas obras. A veste da noiva para o casamento é as boas obras. Porque tem crente que lá para Laodiceia o Senhor disse: aconselho que de mim compre vestes, para que não seja vista a vergonha da sua nudez. Está falando de crente sem obras. É tenso, né? Ok. Veja que a roupa do casamento da igreja são as suas boas obras. Como é que você vai se casar sem boas obras? Aconselho você pegar uma mensagem minha no YouTube que se chama O Tribunal de Cristo, que vai falar quais obras são essas, e vai ter recompensas e também haverá punições. Agora eu quero ler com você um texto, preste atenção. No verso 1 diz que o céu se abre e uma multidão chega. No verso 6 diz que começa uma festa chamada Bodas do Cordeiro. Os irmãos vão se lembrar que Mateus 25, verso 10, fala que entraram as virgens prudentes e começou as bodas. E as outras ficaram. Quando elas chegaram, fechou-se a porta e ele disse: espere o segundo trem, a segunda chance. Foi isso? Ele disse o quê? Não vos conheço. E não tem nenhum texto que diz que ele vai conhecer depois, não, viu? Mas vamos lá, já vamos falar sobre isso. Agora, no versículo 11, o céu vai se abrir de novo. No verso 1, o céu se abre, a igreja entra. Verso 6, começa as bodas. Verso 8, ela recebe a roupa do casamento, que são as obras. Agora, olha o verso 11. E vi o céu aberto. Lembra no verso 1? Vi o céu aberto. E a multidão chegou. Verso 11, o céu se abre de novo. Percebeu? Quem está entendendo? E vi o céu aberto. Agora vamos lá. E eis um cavalo branco. Bom, irmãos, Jesus não vai voltar vestido de branco. Tire isso da sua cabecinha. O cavalo é branco, mas a roupa é vermelha. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Aqui é a volta do Senhor. Não é? A volta de Jesus não tem nada bom. É uma volta de guerra, de juízo. Ele volta para guerrear, é vingança. O arrebatamento é consolo. A volta de Jesus é guerra, irmão. Eu já estou preparando meu coturno de ferro para acertar a fuça do anticristo, aquele corintiano. Agora olha o versículo 12. Jesus, falando sobre Jesus. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Pode continuar.
E ele estava vestido uma veste, e o nome pelo qual se chama Verbo de Deus. Você viu? A roupa de Jesus será cor de sangue. O cavalo é branco. Então você vê fotos de Jesus todo vestido de branco, igual Gandalf. Só os fortes entenderão. Voltando na guerra das duas torres. Não, do Retorno do Rei ou das duas torres? Retorno do Rei, né? Gandalf. Deixou de ser o mago cinzento, agora é o mago branco. Não, irmão. Jesus vai voltar num cavalo branco, mas vestido de vermelho. Especificamente de sangue. Agora, onde é que está a igreja nessa parada aqui? A igreja chegou no céu no verso 1. Ela se vestiu de linho fino. Ela deixou de ser noiva, passou a ser esposa e agora ela é um grande exército. Porque a volta de Jesus é a guerra do Armagedon, que vai ser no Vale de Meguido, um Gog e Magog. Próximo verso, 14. Leia você agora. Alguém disse, é anjo. O que eles receberam? O que a igreja recebeu no verso 7? O que esse povo está vestido aqui? Quem que esses exércitos que voltam com ele? A igreja subiu quando? No dia do casamento. Ficou 7 anos, um dia como 1000 anos, um dia como 7 semanas. Para Deus não tem nada a ver. Agora veja, essa igreja que subiu, foi treinada, está preparada, ela volta para uma guerra. Israel está sitiado. Todas as nações se voltam contra Israel. O anticristo levanta as nações contra Israel. E agora as mulheres são estupradas. Israel está sumindo o mapa. A igreja, que agora é um grande exército, e Cristo volta para livrar Israel da extinção. Eita, eu sempre sonhei participar de uma guerra, mas uma guerra que eu tinha certeza que eu ia vencer. Você quer ver? Zacarias capítulo 14, no versículo 1 em diante, vamos ver como que é esse relato. O relato de Israel está sendo varrido do mapa e a igreja voltando para a guerra. Eis que vem o dia do Senhor, falando de Israel, que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Israel precisa crer em Jesus. Ele precisa olhar para o céu e clamar, liberta-nos, Cristo. Então ele está sendo provado no fogo. Ele vai ter que dizer, só Jesus é o Senhor. Paulo, quando fala em Romanos 10, a partir do 17, todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo, está falando de Israel. Israel vai ter que invocar o nome do Senhor para ser salvo. Aí diz assim, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, a Rússia, que é Roche, ou Magog, Togarma, né, Cuxi, todos aqueles povos. Israel é um paizinho desse tamanhozinho, cercado de todos os países do norte. Todos os países do norte são seus inimigos. E aí Deus usa os Estados Unidos, mais Reino Unido, para proteger Israel. Mas, por exemplo, o Irã, até 1960 alguma coisa, ainda era chamado de Pérsia. Ou Persa, né? Persa, o maior inimigo de Israel. Agora é Irã. E o sonho do Irã é varrer Israel do mapa. Mas Deus sempre está com esse povo. Mas Deus vai ter que deixá-los ser provados. Nós estaremos lá no céu, quando todas as nações do norte se voltarão. A Bíblia fala de 200 milhões de soldados. Aí nós estamos falando de China, estamos falando de Rússia, estamos falando de Turquia e todos aqueles povos muçulmanos se voltando contra Israel. Até alguns anos, até um ano atrás, o Brasil estava entre essas nações inimigas de Israel. Hoje não. Não sabemos por quanto tempo. Você vê, o Brasil mudou a sua cadeira na ONU. Ele estava do lado, a ONU é dividida entre os inimigos de Israel e Estados Unidos, nas cadeiras, e os amigos de Israel e Estados Unidos. O Brasil se assentou entre os inimigos de Israel e Estados Unidos. Hoje ele está assentado entre os amigos de Israel e Estados Unidos. Então essa guerra política, gente, ela tem todo um plano profético.
Você fala, por quê? Por que tem que mandar a embaixada para Jerusalém? Porque existe uma bênção em Jerusalém. A Bíblia diz que é de Jerusalém que é enviada as promessas de Deus. Vocês não entenderam ainda? Donald Trump, você não gosta do Trump, não estou falando de política. Donald Trump está com 82% de aprovação nos Estados Unidos, o índice de desemprego caiu para 1,4, nunca na história, só desde Abraham Lincoln. O que ele fez? Se aliou a Israel, mudou a embaixada para Jerusalém. Se o Brasil fizesse isso, caiu o mundo na nossa cabeça. Não temos a força dos Estados Unidos para fazer isso, né, gente? Mas só abençoando Jerusalém, já sempre levanta a sua mão, abençoa Israel. A Bíblia diz que prosperam aqueles que abençoam Israel. Que Deus abençoe esse povo. Aleluia, abençoa muito, Pai. Agora, olha o que acontecerá com Israel. Eles não creem em Jesus, eles vão ter que crer em Jesus. Diz, as mulheres serão forçadas, as mulheres serão estupradas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, o restante do povo será exilado da cidade. Essa é a guerra. Nós estamos aonde nesse período? Lá nas boas do Cordeiro. Porque eu ajuntarei as nações para pelejar contra Jerusalém. A cidade será... Bom, verso em diante. E o Senhor, agora olha aí, aonde nós estaremos? Isso é tremendo. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações. Então deixa eu dar um dado a esse texto. Como fez no dia de batalha. Existia na época de Davi um anjo, que Davi pôs o nome de o Senhor dos Exércitos. O povo de Israel nunca entrou numa batalha antes que via um anjo lutando com eles. Esse anjo era chamado o Senhor das Batalhas, Senhor das Guerras, General, Senhor dos Exércitos. Aí Davi fala quem é esse anjo. Davi tem uma visão no Salmo 24, verso 7. Levantai as portas das vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Davi está vendo alguém sentado no trono. Ele diz, o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Davi reconhece que aquele que lutava com ele é aquele que está no trono. Aí o apóstolo Paulo disse, se os judeus soubessem quem eles mataram, não teriam matado o Rei da Glória. Jesus era o general. Aí olha o que você está lendo aqui, o Senhor vai de novo para a guerra, como fez na época de Davi. Ele batalhava as batalhas de Israel. Só que dessa vez nós vamos também. Você quer ver? Verso 4. E naquele dia, olha a volta de Jesus, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Quando Jesus subiu, ele subiu do monte. E o anjo disse para os discípulos, do mesmo jeito que vi subir, verão descer. Olha o tamanhozinho dele. Jesus é pequenininho? Gente, a gente é pequeno por causa do miserável de Adão. Nós somos baixinhos, com essa cara de lata, por causa de Adão. Mas os anjos, o anjo menor que você encontra na Bíblia tem 12 metros. Tem anjo de 30 metros. Irmão. Jesus, a Bíblia diz, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Olha o tamanho dele. Que está de frente para Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será partido em duas partes. A metade para o Ocidente e a metade para o Oriente. Embaixo do monte, o monte é enorme. Um lado da perna dele vai estar de um lado, pequenininho, Jesus. Um outro lado do outro lado. E embaixo dele vai ter um vale tão enorme para cumprir aquele texto que Jesus vai ajuntar Israel como uma galinha ajunta os pintainhos. Vem para debaixo das minhas asas. Olha o que está ali, E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apertará para o sul, outro para o norte. É isso mesmo? Continua. Isso é tremendo, Olha o que o Senhor vai dizer. Ele vai abrir a terra. Lembra? Quando o povo de Israel passou pelo mar, eles chegaram do outro lado, podia acabar com a fuleiragem, mas o Senhor não queria apenas libertar Israel, ele queria vingar Israel. Então ele deixou os carros de Faraó entrar no Mar Vermelho e fechou. Ele vai fazer isso. Quer ver? Fugireis pelos meus montes, pois o vale que abri vai chegar até Azel. Olha o tamanho do vale.
Fugireis como fugiste antes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Agora vamos ler esse texto junto, porque é poderoso. Vai lá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo. Mas continua. E acontecerá que naquele dia não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Continua. Mas será um dia conhecido como o dia do Senhor, nem dia nem noite, mas acontecerá ao cair da tarde, haverá luz. Dia de guerra. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Lá daquele monte que Jesus abriu, vai sair águas. Metade delas para o mar oriental, metade para o mar ocidental. No verão e no inverno acontecerá isso. E o Senhor, leia. Naquele dia, um só será o Senhor, um só será o seu nome. Oh, coisa tremenda! Então veja, no que você está lendo aqui, nós não temos espaço para o pós-tribulacionismo. Porque essas coisas, para elas acontecerem, a igreja tem que subir antes. Nós não estamos esperando o anticristo. Nós estamos esperando Cristo. Não haverá mistério na vinda do Senhor. Começou a tribulação, o anticristo revelou, pode contar 7 dias. O mistério para nós é para o arrebatamento. Veja, na volta do Senhor diz que todo olho verá. Só que na Bíblia, igreja não tem visão. Igreja tem audição. A visão é do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ao ouvir a trombeta, ouviu a voz do arcanjo. A igreja tem ouvidos, mas a visão é do Senhor. Já na volta do Senhor, eles verão. No arrebatamento, nós ouviremos. Por isso que o arrebatamento é de consolo. Consolai-vos, pois, com essas palavras. A volta do Senhor é de guerra. O arrebatamento, ele vem para os seus. Na segunda vinda, ele vem com os seus. O arrebatamento é o mover da terra para o céu. Os sinais precedentes ao arrebatamento são todos os sinais na terra, chamado princípio de dores. Sinais aqui. É terremoto, é guerras, é fome, é peste, etc. Sinais aqui. Os sinais que precedem a segunda vinda são sinais no céu, sobrenaturais. Nós, irmãos, já estamos vivendo os sinais precedentes ao arrebatamento. Agora vamos lá. Vou te dar um conselho aqui. Imagina que aqui na tela tem uma planilha de Excel. Vocês sabem? Nessa planilha nós temos 7 linhas. Melhor, nessa planilha nós temos 1.700 quadradinhos. Cada quadradinho, uma profecia do final dos tempos. Nós temos em toda a Bíblia 1.700 profecias sobre o final dos tempos. Ora, veja bem os irmãos, todos os profetas que profetizaram o nascimento de Jesus são chamados de profetas messiânicos. Daniel, Jeremias, Sofonias, Isaías, vai lá, me ajuda aí, Malaquias, tudo que termina com Ias, são chamados de profetas messiânicos. Todos eles profetizaram o nascimento virginal de Jesus. Ninguém acreditava. Messias vir. Bom, os profetas acertaram. Profetizaram aonde ele iria nascer. Seria num estábulo. Profetizaram que da maneira que ele seria, que o nome dele seria um nome pronunciado por línguas estrangeiras. Tem gente que não fala o nome de Jesus, só fala Yeshua. Mas ele nunca foi escrito Yeshua. Nunca foi falado Yeshua. Ele foi escrito Yeshua. A maneira que falamos o nome de Jesus hoje foi como Marcos escreveu. Marcos era grego. A primeira pessoa a escrever o nome de Jesus foi Marcos. Disse, o seu nome se chamará Iesus, Jesus. Aí é porque o Y foi trocado por J, mas era Iesus. Hoje falamos Jesus. Nunca foi escrito, Yeshua. Sempre foi escrito Jesus. Era o inglês da época. Se
O hebraico, o aramaico, o hebraico e o aramaico não eram línguas populares. Então tinha que ser uma língua popular. Aí Deus levanta um grego, Marcos, e escreve Jesus, do jeitinho que falamos hoje. Então quando você vê o engraçadinho lá falando, eu não falo Jesus, eu falo Yeshua. Ou então o Zé Mané que escreve Deus, ele não escreve Deus porque ele diz que é Zeus. Aí ele pega D, apóstrofo, os dus. Deus não pode, dus pode. É uma crenta. No muçulmano tem um xiita, no cristianismo tem um chato. Povo chato, rapaz, que não estuda e fica comendo pela mão dos outros. Vai, Maria vai com as outras. Eu expulso o demônio em nome de Jesus e o demônio sai. Eu expulso o demônio e oro em nome de Jesus e a pessoa é curada. É o nome sobre todo nome que Deus deu. Em grego. Esse é o nome que toda língua fala. Em inglês é assim, em português é assim. É esse o nome, irmão. Eu sempre falo para o meu filho, essas músicas são muito bonitas, mas elas têm que passar a falar o nome. Porque é o nome que importa. Pode cantar o que for. Se não pronunciar o nome, não mete medo no diabo e nem glorifica no céu. É o nome que é dado sobre todo nome. Ou então você fala assim, ó, em nome dele, demônio sai. Demônio sai no nome dele. Faz igual a Xuxa, do cara lá. Porque o povo está cantando assim, ele, para ele. Mas não fala o nome, gente. Que isso, fala o nome. A hora que você fala o nome, causa um frisson nos anjos. Os anjos ficam fora, parece que comeu açúcar. E sai pulando, quer falar o nome. E os demônios ficam em pânico, gente. Tem que falar o nome. Irmão, quando você ouvir uma música e não fala o nome, inventa o nome dela no meio da música. Põe o nome no meio. Você, como é que você faz naquela música lá no final? A do carpinteiro lá, do marceneiro. O Jean inventou no final da música do carpinteiro, música linda. Ele fala, e o seu nome é Jesus. Inventou, ué. Tem que falar o nome. Esse nome é lindo demais. Nome doce. Ao mesmo tempo que é doce, é poderoso. Ao mesmo tempo que é poderoso, ele causa adoração no céu e medo no inferno e glorificação na terra. Passa o dia falando o nome de Jesus. Eita, nome, é bom, o nome de Jesus. Ademar de Campos cantava, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Quem sabe? Nome. Sabe nada. Nomes mais. Também não sei. Nome bendito é o nome de Jesus. Eita. Esse Jesus. Sabe o que a Bíblia fala sobre nós? Bem-aventurados sois vós, que nunca o viram, mas creram. Você consegue imaginar que você nunca viu a face dele, mas ele vai voltar e você vai conhecer aquele que você tanto ama? Cara, que louco. Eles viram e não creram. Nós nunca vimos e cremos. Isso será levado em nossa conta. Que nome maravilhoso. Tem gente se desviando desse nome. Duro, hein? Me desviar do meu Jesus? Rapaz, eu nunca levei um tapa por amor a Cristo. Meu sonho é levar... Então não, brincadeira, esquece isso. Vamos pregar. Vamos continuar o culto. Não falei nada. Eu me arrependi de falar. Não tem sonho de levar tapa, não. Se vier, veio. Quem é que tem sonho de ser perseguido, irmão? É doido, é? Então, a Bíblia Sagrada diz, para você entender, que o arrebatamento ele é iminente. O que é a iminência da volta do Senhor? É a qualquer hora. Não tem mais profecia para se cumprir. Falando da planilha do Excel aqui, imagine o seguinte, 1.700 profecias. Todos os profetas messiânicos profetizaram a vinda do Messias. E cumpriu.
Só que os mesmos que profetizaram a vinda dele, também profetizaram a segunda vinda. Eles estariam certos quanto à primeira e errados contra a segunda, porque até os ateus concordam que Jesus existiu. O mundo se divide entre antes e depois de Cristo. Vai debater se ele era casado. Falam que ele casou com Maria Madalena. Na época de Jesus, Maria Madalena tinha 64 anos, era amiga da mãe dele. E ele casou com essa velha aí. Ó. Ah, irmão, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Tem gente que gosta. Tadinhos. Ó, vamos lá. Agora eu vou entrar num ponto importante. Dos 1.700 quadradinhos de profecias que nós temos aqui, das 1.700 profecias para a segunda vinda do Senhor, e paz, meus irmãos, essas profecias todas são para a segunda vinda. Ora, se estamos perto da segunda vinda, quanto mais do arrebatamento, que é 7 anos antes da segunda vinda e não tem aviso prévio. Isso para um crente genuíno é alegria, né? Para o crente relaxado, ele faz xixi na calça. Já começou a dar desinteria, né? Conserta, cidadão. Ó, presta atenção. Das 1.700 profecias para a segunda vinda do Senhor, só faltam 7 para se cumprir. Agora vamos imaginar que nesse quadrado de planilha de Excel, nós temos 1.700 quadradinhos. Só 7 não estão riscados com X, porque são profecias que não se cumpriram. Eu vou falar as 7 profecias que não se cumpriram ainda, de 1.700. Quem quer ouvir? R$100. Ó, vamos começar pela a planilha do Excel. Os próximos 7 eventos a se cumprir na Bíblia, e depois fecha tudo, não tem mais nada para se cumprir. Pastor, o senhor está dizendo que essas 7 últimas profecias são as últimas profecias da Bíblia, e depois não tem mais nada para cumprir? Sim, senhor. Próximo evento no calendário de Deus. Estamos com o calendário. 1.700 quadradinhos. Só 7 não estão riscados de X. O resto tudinho já se cumpriu. Nascimento de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus, perseguição aos cristãos, e etc. Tantas coisas, destruição do templo, e é pronto. Tudo se cumpriu. Senhoras e senhores, com vocês, as 7 últimas profecias para se cumprir a partir de então. Primeira, arrebatamento. Segundo, grande tribulação. Terceiro, volta de Jesus. Você entendeu a diferença? Quarto, Armagedon. Quinto, milênio. Sexto, Gog e Magog. O diabo é solto. Sétimo, juízo final. Acabou tudo. Eu falei para você todas as profecias que não se cumpriram. Vamos lá de novo? Arrebatamento, grande tribulação, volta de Jesus, Armagedon, milênio, Gog e Magog, juízo final. Depois do milênio, o diabo é solto, tem uma última guerra que é o Gog e Magog, e aí vem o juízo final. E aí, tem gente que pensa que a volta de Jesus é o final de tudo. Não é. O final de tudo é o trono branco. Agora, sabe o que você acabou de ouvir aqui? Nessa planilhazinha de Excel, qual é o próximo evento no calendário de Deus para a igreja? Se Deus tiver alguma coisa para realizar com a sua igreja, o próximo
é o arrebatamento. Agora, e o avivamento? Gente, esse avivamento, eu estou escrevendo um livro chamado A Última Grande Onda. Esse último avivamento será um avivamento tão poderoso. Veja, no tempo do Pentecoste, os discípulos eram arrebatados. Filipe foi arrebatado para o deserto. Jesus foi arrebatado para o deserto pelo Espírito. João foi arrebatado na ilha de Patmos. Quem arrebatou Moisés foi o Espírito Santo. Quem arrebatou Elias foi o Espírito Santo. Quem arrebatou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Quem arrebatou Filipe foi o Espírito Santo. O último avivamento será tão poderoso que vai arrebatar a igreja no final dele. Entendeu nada? Vou embora. Vamos embora. Glória a Deus. Que ânimo é esse? Eu estou falando que o último avivamento vai ser uma colheita tão tremenda, vai ser um derramado do Espírito tão tremendo, que a igreja vai aprender a voar. Que top. Agora, escute isso. Toda vez que a Bíblia fala de arrebatamento, ela mostra que a metade da igreja fica. Ela usa os termos como poda. Muitos chamados, poucos escolhidos. Então ela diz assim: 2 estarão no campo. Campo é a igreja. 1 levado. Quanto por cento? 2 estarão no moinho, é onde se traz os frutos. Igreja. 1 levado, outro deixado. Quanto por cento? 2 estarão numa cama. Família, igreja. 1 levado, outro deixado. 10 virgens, toda a igreja. 5 sobe, 5 fica. Metade da igreja vai ficar. E hoje nós estamos vendo isso de uma forma bem detalhada, senhores. Nós já estamos vendo que estamos vivendo dias em que você não consegue avivar mais crente frio. Você já percebeu isso? A Bíblia fala que nos últimos tempos será tempos de definições. Quem é pecador, ele vai ficar pior, ele vai piorar, ele não vai melhorar. Quem é sujo vai se sujar. Quem é limpo vai se limpando ainda mais. Quem é apaixonado por Jesus vai ficar cada vez mais apaixonado. Quem é frio vai ficando cada vez mais frio. Porque o Senhor vai começar a fazer separação entre os que servem a Deus e os que fingem servir a Deus. Eu vou falar uma coisa triste aqui agora. Deus tem 3 maneiras de limpar a sua igreja. Porque veja, aonde o Senhor planta trigo, o diabo planta joio. E o joio é parecido com o trigo. A diferença é que quando o vento bate, o trigo se dobra. O joio não dobra, o bicho é ruim. É igual a ovelha. Ovelha e bode são parecidos. Se você tirar a lã da ovelha, vira um bodinho, já viu? É idêntico. A diferença está na lã. Sem lã é igual. A diferença do bode e da ovelha está no fruto. Pelo fruto, conhece a árvore. A ovelha, quando é corrigida, abaixa a cabeça. Bode dá chifrada. Bode não precisa de pastor. Ele sabe se defender, ele é o seu pastor. Meu irmão, Deus tem 3 maneiras de limpar a sua igreja. O que você vai ouvir agora é chocante, mas é verdade. Uma delas, escândalo. Jesus disse, é necessário que venha os escândalos. Por quê? Quando tem escândalo, quem não está firme em Jesus, cai. Quem tem um cristianismo na areia, cai. Quem não vem para Jesus por causa de Jesus, cai. Mas quem está firme, continua firme. Ele sabe, isso aí já era profetizado. Eu estou firme com Deus. O escândalo é necessário, porque o escândalo é poda. Jesus diz, é necessário que venha. Segunda coisa que Deus usa para limpar a sua igreja, falso profeta. Falso profeta é juízo de Deus para falso crente. E eu vou dizer mais, agora você vai assustar, é Deus que levanta o falso profeta.
falso profeta não é o diabo que levanta, é Deus. Vamos ver isso? Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 11. Quem levanta o espírito sedutor? Quem levanta o espírito de engano? Vamos ler em voz alta? E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar no versículo 9 para você pegar o contexto. Por que Deus levanta um negócio que é chamar operação do erro? Deus levanta a operação do erro. Por quê? Verso 9. Falando do anticristo, ok? Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios, mentira. O camarada ficou na tribulação. E ele pensa que vai ser salvo. Vamos ver? Está aqui o anticristo, fazendo sinais, prodígios, maravilhas e mentiras. Olha o que vai acontecer. Verso 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem. Por que eles perecem? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Agora olha o que Deus faz. Deus vai enviar falsos profetas nos últimos dias, que ele chama de espírito sedutor em algumas Bíblias, está aí espírito sedutor. Outras Bíblias está espírito de engano. Aqui está, verso 11, operação do erro. Por que Deus levanta? Por isso Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Quem é que levanta, quem é que obriga o falso crente a crer na mentira? Por que Deus faz isso? Para fazer separação. O falso profeta é levantado para limpar a igreja. O falso crente segue o falso profeta, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Uma das características do falso profeta, ele começa no poder, começa bem, mas sempre tem escândalo no final. Hoje, sabe o que você está vendo? Muitos pastores terminando seu ministério com escândalo. Essa é uma característica que ele sempre foi um falso profeta. A Bíblia diz que o final deles é escândalo e morte. Quando você vê coisas absurdas, você fala, gente, está cumprindo. Todo falso profeta termina com escândalo. Ele escandaliza. Então, por isso Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira. Próximo verso. Para que sejam julgados. Quantos? Que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. O cara não foi arrebatado. É porque ele era bom? É porque ele era um bom crente? Não é porque ele não creu na salvação, ele não creu na verdade, não creu no que foi pregado, e agora ele pensa que vai ser salvo durante 7 anos. Ele está no período da operação do erro, ele está crendo que aquele cara ele é profeta, as igrejas estarão cheias, eles vão inventar desculpa para o desaparecimento do povo, vão arrumar talvez até corpos. Não, esse povo só morreu de doença. Alguma coisa, a Bíblia diz que o anticristo vai inventar engano. Vai estar acontecendo milagres, e eles vão chamar isso de avivamento. Aí o povo vai falar, olha gente, não foi arrebatamento não, as igrejas estão cheias. O anticristo ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Então, apesar dele ser um líder político, ele é um líder místico e poderoso. Aí surge a pergunta, você viu? Como que Deus limpa a sua igreja? Gente, eu em sala de aula apronto de tudo. Como que Deus limpa a sua igreja? Com coisas que você nem imagina. Toda vez que você vê um escândalo, você fala, Deus está limpando. Está balançando. E só cai fruta podre. Eu não estou falando de você sair de uma igreja, dar o seu tempo e ir para outra. Eu estou falando de você se desviar, irmão. Existe salvação fora denominação, mas não existe salvação fora congregar. Mas não é em Jesus? Jesus é a cabeça da igreja. Não separa a igreja de Jesus. A igreja é o corpo dessa cabeça. Se você não congrega,
É impossível você se salvar. Bom, aí surge a pergunta. Pastor, vamos dividir opiniões. O arrebatamento aconteceu hoje. Metade da igreja ficou. E agora encheu. O povo passou a ir para o culto, porque o povo começou a sumir, o povo ficou com medo, aí chegou, viu a igreja cheia, milagre acontecendo. Não, o Espírito Santo está aqui, então não foi arrebatamento, foi só uma tragédia, alguma coisa. Tem gente que imagina que vai ser um punhadão. Vamos fazer um cálculo? Tem 2 bilhões de convertidos cristãos no mundo. Desses todos os cristãos, 2 bilhões, 50% é católico. Sobra aí 1 milhão de protestantes. De 1 milhão de protestantes, você já tem na Europa e nos Estados Unidos protestantes que não vão na igreja, bebem, fumam, pintam e bordam, são só nominais. Só no Brasil, nós temos 7 milhões de desigrejados. Vamos colocar um número mais ou menos aí, 500 mil, desculpa, falei 2 bi, né? 500 milhões de cristãos nominais que vão na igreja no mundo. Desses 500 milhões, é desses que serão somados a metade. A porta é... Deus está numa preocupação com multidão. Você não tem noção. Ele falou assim, poucos são, está lá, poucos são os que se salvam. Mas ele quer que todo mundo seja salvo? Quem não quer. Mas acabamos de ler que eles terão a operação do erro porque rejeitaram o amor para se salvar. Ora, é o povo que está rejeitando o evangelho. Agora surge a pergunta, o arrebatamento aconteceu. O Espírito Santo saiu da terra. E esse povo que ficou aqui? Nós temos texto na Bíblia, pastor, que diz que terão que ser degolados. Não aceitar a marca da besta. O que é marca da besta? Eu não tenho todo esse tempo, tem no livro. Marca da besta é a marca de um governo. Qual foi a marca do FHC? Plano Real. Qual foi a marca do Lula? Bolsas. E ele fez um bom governo no primeiro ano, como o FHC. Qual foi a marca da Dilma? Destruiu o que os outros dois fez. Provavelmente a marca do Bolsonaro será as reformas. Se ele não fizer nada e fizer reforma tributária, política e trabalhista, já é um plano real dele. Está ótimo. Principalmente a política. Né? Diminuir mandato, diminuir um monte de coisa arada. Isso é importante. E também tributária. Né? Mas, todo governo, a marca é o plano de governo dele. A marca da besta é a implementação do seu plano de governo. Isso é a marca da besta. Não sabemos. A partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Isso é marca da besta, gente. Ai, marca da besta é um número. Não, a marca da besta é o plano de governo daquele governo. Imagina que o cara hoje é um governo único no mundo todo, ele fala, a partir de hoje todo mundo vai ter que ser chipado e etc. Não estou dizendo que seja isso, mas se alguém quiser pôr um chip em você, por via das dúvidas, não deixe. Não estou falando que é, mas também é loucura falar que não é. Ok? Mas é uma marca. Por exemplo, a marca do plano do Obama é o Obamacare. E no final ele queria implementar um chip no Obamacare, para que todos pudessem ser atendidos. Ele estava fazendo uma espécie de SUS nos Estados Unidos, você tinha que ser chipado. Ele não conseguiu. O cara lá de peruca entrou. Mas veja, pense que o anticristo entra e ele implementa a marca da besta, seu plano de governo. E todo aquele que não tiver a marca da besta, esse plano de governo, não consegue comprar, viver. Então é um plano de governo que todo mundo tem que andar ali, quadradinho. Certo? É assim que você precisa entender. A igreja subiu.
Mas terá uma falsa igreja aqui. E os falsos mestres estarão pastoreando aqui. E o Espírito Santo não estará aqui. O que eles não sentirão muito. Porque hoje já confunde-se unção com agitação, avivamento com cores e fumaças e tantas coisas. Muita gente já consegue dirigir suas igrejas sem o poder de Deus. Então não vão sentir. Eu já fui à igreja e falei assim, o que é que eu prego aqui? Fala o que você quiser, não estou aqui mesmo. Tem muita gente que consegue levar a sua vida sem orar. O Espírito Santo sair da terra, ele não vai sentir nada. O que os senhores acham? Aqueles que ficaram aqui, tem uma turma de crentes que crê que aqueles que ficarem aqui receberão uma espécie de segunda chance durante 7 anos para se salvar. Terão que sofrer, aguentar perseguição, não aceitar essa marca da besta, não adorar a besta, nem se tornar um besta. E se ele adorar a besta, ele não é salvo. E aí, tem gente que fala assim, vai ser muito difícil, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem gente que crê nisso, tem teólogos sérios que defendem isso, mas eu já sou de uma linha mais antiga, que nunca foi pregado isso. Para mim, segunda chance é purgatório de crente. Eu vou te dar a parte filosófica, depois a teológica. Imagina que eu estou num culto e digo, irmão, se acontecer o arrebatamento, você vai ter que aguentar o tranco, sofrer, ser perseguido para ser salvo e morrer pelo nome de Jesus. O cara que é desviado, ele faz assim, meu Deus, eu tenho que voltar hoje, ou ele faz assim, ufa. O que você acha? Ele fala ufa, ou ele quer voltar para Jesus urgente? Quando eu falo que tem uma segunda chance, isso faz o cara se despertar ou faz ele relaxar? Gente, segunda chance é purgatório. Bom, eu vou mostrar para você na Bíblia por que não creio em segunda chance. Mas eu creio que a salvação, ela volta para o judeu. A salvação durante a tribulação é para o judeu e para povos que nunca ouviram o Evangelho. Você tem milhares de chances com o Espírito Santo aqui. O cara não conseguiu ser crente. 30 anos com o Espírito Santo, ele pensa que vai ser crente 7 anos sem ele. O cara não aproveita a chance hoje e agora reclama que não tem depois. Bom, a Bíblia diz que a porta fecha. Na parábola das 10 virgens diz que a porta fechou. Bateram na porta e ele disse, não vos conheço. Não temos nenhum texto que diz, vou conhecer depois. A porta fechou. E essa é a porta da graça. Jesus disse que é como nos dias de Noé. Entraram na arca, o anjo fechou a porta para o lado de fora e não teve salvação para quem ficou. Não teve segunda chance em Sodoma e Gomorra. Não teve segunda chance para o povo do dilúvio. Não teve segunda chance na parábola das virgens. Você tem muito mais de 2 chances hoje. Por quê? Não é porque Deus é mau, é porque acaba a dispensação da graça. Quando é que acaba a dispensação da graça? Quando o Espírito da graça sai da terra. E o Espírito Santo é o Espírito da graça. Ele é o Espírito da propagação das boas novas. A porta da graça fecha. Acabou. Se o arrebatamento acontecer hoje, e você estiver desviado, ficou, Zé Fini. E não adianta falar, credo, cruz, credo nada. É igual esses dias eu preguei na igreja. Ô, irmão, se você adulterar, a sua mulher pode separar e casar de novo, e você, para ser salvo, tem que ficar sozinho. Nossa, que injusto. Injusto nada, é só não adulterar. Só não fazer besteira, Zé Mané. É justo. Jesus falou, Mateus 9,19, a não ser por imoralidade sexual. Tem uns que creem que nem por isso. Mas Jesus deixou claro. E aquele que adulterou, irmão,
Leva essa questão lá para o trono da graça, chora um monte, esperneia, e vê lá o que dá lá. O negócio é sério. A gente pensa em ser crente, é só crente. Mas vamos ver os textos. Eu dei a parte filosófica. Mateus 25 primeiro, diz que depois do arrebatamento, nós teremos pelo menos a metade da igreja que vai ficar. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. A diferença da parte da igreja que vai subir e a parte que vai ficar é a sabedoria, é o discernimento. A igreja que não tem discernimento vai ficar. Você fala, irmão, vai ler a Bíblia, irmão. Irmão, né? Você não gosta de ler. As loucas, olha como é que a Bíblia chama alguns crentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite é o Espírito Santo, ok? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. Preste atenção nisso. E tardando o esposo, dormiram todas. Até a parte boa da igreja. Está cansada, falei ontem. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro, viu? Ele não vai esperar você estar pronto para ele vir. Ele veio. Estava dormindo. Então todas aquelas virgens se levantaram, até as loucas, e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas se apagam. Presta atenção nisso. Aqui não está dizendo que a igreja louca não tem óleo. Está dizendo que ela não tem muito óleo. Ela ora, mas ela é morna. Ela não tem azeite de sobra. Veja, a lâmpada está apagando. É uma igreja morna, que ele está vomitando da sua boca. Continua. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai. Aí começa o tal do avivamento. Elas vão comprar azeite. Na hora que está rolando o avivamento no meio das loucas, estão comprando azeite. Na hora que está rolando o avivamento, o que acontece? E tendo elas ido comprar azeite, vão lá fazer evento, fazer conferência, comprar azeite. Chegou o esposo. As que já tinham azeite, estavam preparadas, entraram para as bodas e fechou-se a porta. Repita comigo a palavra, fechou-se a porta. De novo. Eu quero que você me ache a segunda chance nesse texto. Continua. E depois chegaram também as outras virgens, Senhor, abre-nos. O que ele disse? Ele respondendo disse, em verdade vos digo, eu cresci no ministério de todos os pregadores pregando isso. Antigamente tinha uma música que dizia assim, ó, depois desse grande acontecimento, muita gente desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não, nem as músicas criam nisso. Onde está? Eita, assembleiano enrustido. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz? Aquele povo. Agora veja. Que cantou esse vozeirão é esse? Vé Maria, irmã. É doida. Menina. Gente. Olha. O evangelho precisa voltar para Israel. Quando a igreja subir, o evangelho volta para Israel. O Espírito Santo sobe, 2 testemunhas descem e começa a pregação em Tel Aviv, que espiritualmente é Sodoma e Gomorra. Veja, a maior marcha gay é em Tel Aviv. Todos os hotéis lá têm quartos para héteros e gays. A capital de Israel. A Bíblia chama Tel Aviv de Sodoma e Gomorra espiritual. Moisés e Elias, segundo a minha concepção, são as 2 testemunhas. Não, é Enoque, não, é Moisés e Elias. Não, mas Moisés morreu, mas Deus o ressuscitou. Ele volta na transfiguração. Mortos não voltam.
Elas têm poder para transformar água em sangue, para fazer vir praga e parar o tempo. Só 2 profetas fizeram isso. Um representa a lei e outro os profetas. Jesus é a graça na transfiguração. Lei e profetas. Moisés e Elias. A igreja sobe, Moisés e Elias desce e começa a pregar para Israel. Eu sou Moisés, eu sou Elias, vestido de saco. Jesus voltou, e aí os judeus terão que se converter. Quantos se converterão? Quem sabe? Essa é fácil. Essa é fácil, gente. É todos em um contexto total, mas tem um número. 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Percebeu? Esses que serão degolados, esses que não irão aceitar a marca da besta, esses que virão de grande tribulação, de Apocalipse 7,14, esses que vão rejeitar o anticristo, é essa multidão que vão cair pelo fio da espada. Lucas 21, 24, sobre eles. Eles sucumbirão ao fio da espada e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo que poderem agir assim. Romanos 11, 25. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério para que sejam presunçosos. Israel ficou endurecido em parte até que termine o tempo da igreja. O tempo da igreja vai acabar. Quando o tempo da igreja acabar, o evangelho volta para eles com as 2 testemunhas. E o que as 2 testemunhas vão pregar? O que pregamos hoje? Jesus, 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 Jesus. Aí cumpre o que Paulo falou, todo Israel será salvo. Todo porque as 12 tribos serão mantidas. Percebeu agora? Bom, só para você entender o que eu estou dizendo. Para compreendermos a salvação, que não tem a tal da famigerada segunda chance, que o Espírito Santo é atirado, o papel do Espírito Santo é morar na igreja, convencer do pecado, justiça, juízo. Gálatas 4 e 6, ele mora no crente, a conversão do homem é atribuída pelo Espírito Santo, ele não estará na terra. E a Bíblia diz que não haverá segunda chance. A porta fechou. Jesus disse isso. Pastor, a coisa é clara. Todos os textos que nós lemos na Bíblia de salvação durante a tribulação, os degolados que não aceitaram a marca da besta, que aceitaram Jesus, todos eles são judeus e tribos que nunca ouviram o evangelho. Vai ter salvação na tribulação, mas a igreja já pegou a sua porção e pirulitou da terra. Bom, meus senhores, se você está vendo um calendário aqui agora, eu lhes pergunto, qual é o próximo evento no calendário de Deus? O arrebatamento. Quando ele vai acontecer? A qualquer momento. Olha, eu não sei se você consegue pôr vídeo aqui. Tem um videozinho de 1 minuto na internet que se chama Arrebatamento. Sabe aquele vídeo, filho, que a Bíblia cai no chão? Tem um vídeo de 1 minuto que o pastor está pregando e a Bíblia cai no chão. O Jean vai ver aí. Eu queria mostrar para vocês como vai ser. Você vai voltar para casa hoje assim, ó. Mas, gente, a grande verdade é que poderia ser hoje. Você não tem que estar esperando Jesus voltar. Pastor, só acha que vai ser, irmão, não acho nada. Mas se eu pudesse achar alguma coisa, eu não acho que passa de 30 anos. A terra não comporta tanta profecia assim. A coisa está muito rápida, porque todas as profecias que nós temos é para a segunda vinda. Nós estamos muito perto da segunda, o arrebatamento é antes. A qualquer hora, irmãos, a igreja, você vai estar trabalhando, você vai estar fazendo alguma coisa, daqui a um pouco você vai ouvir um barulho. Só você. A trombeta do arcanjo, trombeta de Deus. E você vai sumir. Ou alguém do seu lado vai sumir.
Diga misericórdia. Esse dia uma irmã falou: pastor, eu tive um sonho maravilhoso. Eu sonhei que eu olhei para o céu e vi toda a igreja subindo. Falei: você achou isso maravilhoso? Você viu a igreja subindo? Irmã do céu, você ficou. A mulher entrou em pânico e começou a chorar. Como que você acha um sonho desse maravilhoso, irmã? Não tem isso. Então, meus irmãos, eu termino essa parte aqui de uma maneira muito contemplativa, lhe fazendo um pedido. Você está preparado hoje? Pastor, não estou. Então vou te dar um dado que está no meu livro. É uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Ela nos mostrou o seguinte: o homem nasce e 90% das pessoas, do jeito que são, morrem. Ainda não dá play não, é esse mesmo aí, 1 minuto. Isso significa que a maioria das pessoas não mudam com o tempo. Significa que se você não estiver preparado hoje para o arrebatamento, a chance de você não estar preparado no dia que ele acontecer é de 90%. Porque a Bíblia diz que vai ser um dia como hoje. Normal. Você tem que andar todo dia falando: gente, vai trabalhar? Pode acontecer o arrebatamento hoje ou Jaguara. Saia como se fosse o seu último dia na terra, mas saia glorificando, porque a qualquer hora nós seremos arrebatados. Hoje pregar isso é coisa de doido. Esse pastor é fanático. Deixa eu igual Noé. Vai chover. O que é chuva, gente? Noé, esse homem está falando que vai cair água do céu. Nunca tinha chovido na terra. Saiu um vapor de baixo e regava as plantas. Noé falou: a água vai vir de cima. Ninguém acreditou. Eu estou aqui te dizendo, não sei te precisar dia e hora, mas será o mais rápido que você já imaginou. Nós estamos vivendo os últimos milésimos de segundos da igreja aqui na terra. A frieza, o desamor, a falta de temor, a falta de santidade, a apostasia, a mistura, a bagunça. Lucinho esteve na nossa igreja esse domingo pregando. Eu estou numa série de mensagens chamada Pecado Sexual. E ele disse o seguinte, que um casal de jovens falou: pastor, eu com a fulana, não sei o quê, a gente comeu a merenda antes do recreio. A gente transou. E o Lucinho falou: que é isso? Como vocês podem? Falei: não, pastor, mas ele disse, na igreja que eu sou pastor, teve um dos pastores que fez um testão e deu para aquele casal para provar que não tinha nada a ver. Se é de maior, eu costumo dizer assim: irmão, se te faz bem, se te faz feliz, está certo. Assinado o diabo. By Satanás. Dá o play. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿cuándo serán estas cosas? La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo podría venir por los suyos en esta misma semana. El Señor podría venir en este mismo día. El Señor podría venir en este mismo instante. O Salvador. Já imaginou se fosse agora?
Que coisa, gente. Você pode repetir? A minha família vai comigo. De novo. De novo. Quer um conselho meu? Gaste o resto da sua vida para salvar os seus. Preocupe com a salvação dos seus filhos, de sua casa. Porque a qualquer hora a trombeta irá soar. Essa é a maior verdade dos últimos dias. Esse oba-oba de coach, essa praga que trouxe de volta o egocentrismo. Eu. Esse oba-oba de humanismo só está tirando de nós a divina esperança da glória. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em debaixo de tuas asas eu cante, e o seu nome, e o seu, levante as suas mãos, maravilhoso, glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém. tua noiva vai entrar. Cante, o céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, leva-nos em tuas mãos, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém. Eu quero ouvir só você pela última vez. O céu Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, leva-nos em tuas mãos, leva-nos na nova. Eu posso fazer um apelo? Quem aqui nessa noite quer entregar a sua alma? Você já fez isso ontem, amém? É hoje. Quer entregar a sua alma e a sua vida a esse Jesus tão maravilhoso? Onde você está, você vai levantar a mão, que eu vou orar com você. Levanta a mão, temos ali um senhor. Tem mais alguém? Vai levantando a mão. Vai levantando a mão, eu vou orar por você. Todos que levantaram as mãos, vem aqui à frente. Vem aqui, senhor, venha. Venha, querido, venha. Vem aqui. Venha, Jesus está te chamando. Venha junto. Aleluia. Traga o seu convidado até Jesus agora. Traga.
É um momento de salvação. Aleluia. E olha, essa lágrima, olha, ontem eu vi algumas pessoas chorando muito, igual o senhor aqui. Tem uma música antiga que eu gosto de cantar. Eu amo essa música. Amo. Eu gosto muito de músicas muito antigas. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Só o coral. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Vou cantar a última parte. Terás em breve as dores finda, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais faz um lindo coral e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Mais alto, porque te abate? Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Antigamente a gente cantava assim. Assim eram as letras. Eu gosto das músicas novas, irmãos. Eu não sou chato, não. Mas tem coisa que não dá para cantar. Eu gosto. Eu amo muitas músicas novas. Eu sou daquele joga tudo novo fora, não. Mas eu fico ouvindo essas músicas. Segura a nota. Tudo entregarei, tudo entregarei. O que? Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Só a igreja, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. É muito bonito, né? Põe a mão no seu coração. Até esses dias às vezes eu estou em casa antes do culto.
Abre o YouTube e põe aquelas músicas do Osés de Paula. Tu acredita que eu faço isso? Ah, mas o som é ruim, a produção é ruim. Mas a letra é forte, hein? É forte. Eu tenho saudade de uma igreja que ora, de uma igreja que espera por Jesus. Põe a mãozinha no coração. Culto. A gente tem que sair de culto com saudade de Jesus, irmãos. Não é? Repita comigo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma, a minha vida. Perdoe os meus pecados. Faça com que meu passado seja jogado no mar de esquecimento. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus.